que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara o cego junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, verdade e vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, verdade e vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Ajude hoje meu irmão para ser ajudado amanhã. Auxiliar ao próximo é ajudar a si mesmo. Existe sempre algo a doar, entregue o seu coração. Boa vontade, amor de verdade, trabalho e disposição. Jesus já doou sem distinção, procure ajudar o seu irmão. Aquele que coopera recebe bênçãos do coração. Sem caridade não existe paz, sem caridade não existe união, sem caridade não existe amor, sem caridade não há salvação. A qualquer hora, em qualquer momento, podemos auxiliar, vamos já. A qualquer hora, em qualquer lugar, devemos auxiliar, vamos lá. Sem caridade não existe paz, sem caridade não existe união, sem caridade não existe amor, sem caridade não há salvação. Sem caridade não existe paz, sem caridade não existe união, sem caridade não existe amor, sem caridade não há salvação. Educar os filhos é uma das tarefas mais sublimes confiadas por Deus e por isso também uma das mais complexas. Qual seria a receita ideal para fazer isso? Será que existe realmente uma receita? A doutrina espírita tem a resposta para essas e outras perguntas sobre a educação dos filhos. Se você quer saber mais sobre esse assunto, participe conosco do Encontro Fraterno Alta de Souza. Venha fazer o tema atual, os ensinos de Jesus na educação dos filhos. O meu nome é Camila Gabriel e eu te espero lá.
os passos do Mestre enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva, seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sobre a treva. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva. Enquanto é dia, segue os passos do Mestre. Enquanto é dia. Perenes caminhos de angústias e véus, venturas distantes aos confins dos céus, ao limiar das almas redimidas, deixai-nos contemplar este redil, suplicando pelas ovelhas perdidas. Ó, quando chegaremos a sorrir na libertação dos nossos erros, nos desterros de nossa cruz. Ó serafins, arcanjos que o céu nos enviou, anjos benditos, consoladores do Senhor, escutai o coro dos que choram e sofrem neste cinério de dores.
guia das almas redimidas. Deixai-nos contemplar este redil, suplicando pelas ovelhas perdidas. Ó, quando chegaremos a sorrir na libertação dos nossos erros, dos desterros de nossa cruz. Ó serafins, arcanjos que o céu nos enviou, anjos benditos, consoladores do Senhor, escutai o coro dos que choram e sofrem neste cinério de dores. Oi, meu nome é Luna e eu vim aqui te fazer um convite muito especial. Nos dias 15 e 16 de maio, sábado e domingo, vai acontecer o EFAS, que é o Encontro Fraterno Alta de Souza. Esse encontro acontece todos os anos e nesse ano ele será online e gratuito. Teremos muitos cursos com temas variados e muito interessantes sobre a doutrina espírita, práticas assistenciais, muita música, interação e alegria. Faça sua inscrição, nos vemos lá! Olá, queridos amigos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos e reflexões em torno da doutrina de Jesus, ou seja, em torno do seu Evangelho. E antes de adentrarmos ao nosso tema da noite, propriamente dito, que já está aí na tela, vamos inicialmente fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Candeia sob o alqueire, porque Jesus falava por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. E vamos agora, queridos irmãos, passarmos a prece para darmos início ao nosso estudo. Vamos procurar assentarmos confortavelmente, fechar os nossos olhos, serenar a nossa mente e os nossos corações, relaxar o nosso corpo e procurar trazer Jesus para a nossa tela mental. Vamos lhe agradecer
por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, e assim podermos receber as bênçãos e as luzes que Ele derrama sobre nós. Mestre Jesus, obrigada por tudo que nos tem dado. E como eternos pedintes que somos, vamos pedir que o Senhor abençoe o nosso planeta Terra, nesse momento de tantas provas. Abençoe também, Senhor, o trabalho daqueles que incansavelmente doam o seu esforço, a sua atenção e o seu amor em benefício daqueles mais necessitados. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, está aí na primeira tela, no primeiro slide, o tema que vamos refletir na noite de hoje. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O codificador Allan Kardec teceu todo esse capítulo sozinho. Curiosamente, nesse capítulo, ele não incluiu mensagens dos espíritos. Então, ele fez a sua análise sozinho. Nesse capítulo não existe a participação dos espíritos amigos. Portanto, ele não tem aquela parte que chamamos instruções dos espíritos. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Vimos aí que Jesus construía o seu ensino com o cotidiano, com os elementos do cotidiano das pessoas naquela época. E a vida naquela época tinha elementos muito diferentes do que temos hoje. Então, há 2000 anos e mais um pouquinho atrás, né? O contexto era completamente diferente, mesmo porque a época era diferente, a cultura oriental ainda é diferente da nossa, chamados os ocidentais, mas naquela época as diferenças eram mais gritantes, né? Então, muitos de nós não conhecem a candeia, embora ela já teve o seu uso nas propriedades rurais. Hoje, a grande maioria já possui a energia elétrica, mas a candeia já existiu, alimentada pelo óleo de mamona. Depois veio a lamparina, alimentada pelo querosene. Veio o lampião e por aí vai. Mas a candeia como essa, nós não chegamos a conhecer, né? E vale lembrar que as habitações, as casas no Oriente, nessa época de Jesus, as casas das pessoas humildes possuíam apenas um cômodo, era um só cômodo. Então, a candeia colocada no alto, sobre o candeeiro, ela deveria iluminar todo o cômodo, toda a casa, digamos assim, para que todos pudessem se beneficiar do brilho dela, e assim ela teria que estar à disposição de todos, né? E, continuando, nós vamos aqui
falar um pouco sobre a candeia, né? E sobre o candeeiro. Não há ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. São Lucas. Vejamos, então, a candeia. De acordo com a tradução que nos traz Haroldo Dutra Dias, na sua tradução mais recente do Novo Testamento, ele diz lá que candeia era uma lâmpada de barro, feita de barro, alimentada por óleo, geralmente azeite de oliva. Era utilizado nas residências, porque o lume era pequeno, tinha que ser mesmo, o uso teria que ser doméstico. Esse vaso continha uma abertura onde se colocava o azeite e na outra ponta, digamos assim, no bico, era introduzido um pavio, espécie de um cordão, um pedacinho de pano, onde se colocava o fogo. E ele ia se mantendo assim, enquanto não acabasse o azeite, a chama não se extinguia. E o alqueire? O alqueire hoje tem outro significado, tem outra conotação. O alqueire hoje nós usamos para falar, é uma medida de superfície. Digamos assim, a fazenda tal tem tantos alqueires, tem 100 alqueires, 200 alqueires. Muito embora a medida padrão aqui, os nossos lados, é o hectare, mas em muitos lugares ainda se usa o alqueire. Mas o alqueire, naquela época, era uma medida romana para coisas secas. Também era chamado de módio. Tinha capacidade de 35 litros. Também era usado para guardar o azeite. Na Palestina, costumava-se guardar a candeia apagada debaixo dessa vasilha. Então, era uma medida romana em que se colocavam coisas secas, digamos assim, cereais, né? Mas podia-se colocar, usava-se também para guardar o azeite. A capacidade dela era 35 litros, portanto, ela não era pequena, que era uma espécie de um balde, 35 litros, era um vasilhame bem grande. E outro uso dela é que quando a candeia apagava, quando se queria apagar a candeia, colocavam-na debaixo do alqueire. Então, os termos candeia e alqueire representam a simbologia da transmissão do conhecimento. Vamos prosseguir. O que representa a luz da candeia? A candeia, na verdade, seria a luz que deveria iluminar a todos. A todos. Esse entendimento é um combate ao egoísmo e um estímulo à fraternidade. Portanto, quando se colocava a candeia no alto, a fim de que iluminasse a todos, servisse para todos, podemos olhar no sentido de combater o egoísmo. Não era apenas para uma pessoa, mas para várias pessoas que se encontram naquele ambiente. E por que Jesus falava por parábolas? Jesus, por que ele não falava diretamente as coisas? Não se deve fazer isso ou aquilo. Não era assim que ele ensinava, não era assim que ele discursava. Mas Jesus falava sempre exemplificando. E ele usava, então, as comparações
o que a gente chamou de metáfora, né? Mas essas metáforas das quais Jesus fazia uso eram as parábolas, que se trata de uma pequena história. E essa maneira de ensinar começou com ele, com Jesus. Porque naquela época a linguagem era muito difícil de ser compreendida. E para isso, para facilitar o entendimento, usavam-se muitos sinais, porque as línguas lá na Palestina, nessa época, ou era o grego, ou era o latim romano, ou era o aramaico, e vai por aí. Existiam vários dialetos, o que confundia muito as pessoas. E outra coisa, outro agravante, não existiam escolas naquela época. O que existia eram famílias abastadas, famílias ricas, que se prestavam a ensinar, porque elas tinham os professores particulares e, quando elas adquiriam conhecimento, muitas se prestavam a ensinar os outros, mas isso era raro. Então, não existia escola, portanto, não existia o estudo. E Jesus, então, usava dessa didática, né? Falando por parábolas. E a grande mensagem que Jesus traz, quando ele diz que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, é o que nós vamos ver. Qual a mensagem que ele quis trazer para todos nós, né? E vimos também que Jesus construía o seu ensino com o cotidiano, com as coisas simples do dia a dia, as coisas que estavam ao alcance e no conhecimento de todos. No caso, a candeia, o candeeiro, né? A luz, a chama que ela emitia. Então, são coisas simples que faziam parte da vida das pessoas. E a vida, naquela época, tinha elementos muito diferentes do que temos hoje, conforme já falamos, devido ao contexto, ao lugar, ao tempo, né? À cultura. E muitos de nós ainda nem conhecemos a função da candeia, né? Então, a gente prossegue. Quando Jesus disse que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, o que ele quis nos ensinar com essa simbologia? Então, Kardec nos explica que os conhecimentos espirituais não devem ficar ocultos egoisticamente, mas divulgados em benefício de todos. Nós sabemos, nós que estamos aí estudando e aprendendo e aurindo inúmeros benefícios da doutrina espírita, sabemos quão rica ela é e quão esclarecedora e consoladora. Por isso, muitos de nós temos aquela vontade de passar esses conhecimentos adiante, principalmente nesses momentos de pandemia em que as pessoas sofrem em decorrência da partida de familiares e aquele medo, né, da contaminação, e sofrem por ver os outros sofrerem. A gente sabe que dentro da doutrina, quando a gente começa a estudar, a conhecer os seus princípios, a gente se sente invadido por um grande consolo, um conforto muito grande. Não que as demais religiões não tenham isso, mas nós sabemos que, como a doutrina é calcada numa vida futura, na vida espiritual, o conforto vem muito mais forte. O que simboliza candeia sobre o alqueire?
Segundo Kardec, quando a candeia é colocada debaixo do alqueire, significa que estamos, assim, ocultando ou escondendo as verdades para dominar o povo. É revesti-las de mistérios e dogmas, cujo exame as religiões proíbem. Então, algumas religiões não vão além. Elas retêm entre as pessoas que a administram o conhecimento por achar que o povo não pode ainda conhecer essas verdades, esses mistérios. E já sabemos que, politicamente, o povo ignorante, ele é melhor dominado. Então, muitos estadistas, muitos chefes de Estado, querendo para si o domínio, o jugo da população, prefere que ela fique na ignorância, prefere que a população não saiba de muitas coisas. E Kardec disse que a candeia é isso, que não se deve colocá-la no alto, para assim, que deve-se colocá-la no alto para que a sua luz se espalhe para todos. Jesus e as parábolas. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos. Então, muitos se admiraram quando Jesus proferiu essa parábola, quando ele mesmo, em algumas situações, ocultava os sentidos das palavras sob um véu, né, como se cobrisse com véu. Então, Jesus não disse tudo. Então, há aí um contrassenso, quando ele disse que não se deve ocultar, né, a luz do conhecimento, quando ele mesmo o fazia. Então, ele respondeu aos discípulos da seguinte maneira: falo-lhes por parábolas, porque eles, o povo, não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, eles olham, eles ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil dizer-lhes tudo por enquanto. Por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado-vos foi compreender estes mistérios. Então, Jesus respondeu-lhes que ele falava por parábolas para se fazer melhor entendido e também porque o povo ainda não tinha alcançado o entendimento, a maturidade para compreender certas coisas, mas que para os discípulos foi-lhes facultado, né, o entendimento e para compreender esses mistérios. Então, eles estavam num patamar acima, né? Eles estavam em condições de receber esses conhecimentos. Assim se explicou Jesus. Com essas palavras, Jesus não quis dizer que o homem pode conhecer hoje todos os mistérios. Ainda não. Nem mesmo hoje. Nós ainda não temos condições de conhecer tudo, todos os mistérios. Estamos caminhando para isso. A doutrina dos Espíritos nos auxilia muito. Os Espíritos já disseram que o homem um dia conhecerá, sim, todos os mistérios. Então, dia virá em que nós
iremos conhecer todos os mistérios. Digo nós, porque nós vamos chegar lá. Não dissemos nessa encarnação, porque muitas ainda virão. E assim disse Kardec, que ele não tinha a última palavra não estava com ele, que ainda muitas coisas seriam reveladas. E esse dia, com certeza, vai chegar. Embora a palavra de Jesus seja de conhecimento público, seja de domínio público, porque o significado de seus ensinamentos ainda permanece oculto para muitos. Então, por que a palavra deles está ao alcance de todos, mas por que o significado ainda é oculto? Então, quando somos capazes de aprender apenas aquilo que está à altura do nosso entendimento, então, aprendemos aquilo que compreendemos. E esse entendimento é fruto do progresso intelectual e moral, alcançado por nosso espírito através de sucessivas encarnações. Então, está aí explicado, né? Que nós aprendemos e retemos o conhecimento, a aprendizagem, quando nós entendemos. Entendemos e compreendemos. Aí, o conhecimento será retido. E quando é que esse entendimento vai acontecer? Ele acontece quando ele é fruto do progresso intelectual, progresso moral, progresso espiritual, que o nosso espírito imortal vai adquirindo através de sucessivas encarnações. Então, é necessário que aconteçam várias encarnações para que nós venhamos a adquirir esse progresso. Mas nós podemos acelerá-lo. Como? Nós que já tivemos esse conhecimento, podemos acelerá-lo através das leituras, dos estudos e de tudo que está aí ao nosso dispor. A doutrina espírita nos faculta a oportunidade de progredirmos mais depressa, seja o progresso intelectual, seja o progresso espiritual ou moral. Todo o ensino deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas que ficam deslumbradas e não esclarecidas, se a luz for muito forte. Cada coisa deve vir ao seu tempo. Então, nós já sabemos que o ensino deve ser de acordo com a inteligência daquele a quem é dirigido. Tem que ser de acordo com a bagagem intelectual, moral que ele já possui, né? Porque muitas pessoas ficam encantadas, deslumbradas, mas não esclarecidas. A coisa acontece momentaneamente. Esse encantamento, esse deslumbramento ocorre ali, naquela hora. Mas passou dali, é passado. Né? As pessoas não se dispõem a vivenciar, a colocar em prática aquele ensinamento. Então, ele é muito fugaz. É preciso que esse ensino esteja à altura do progresso moral das criaturas, do progresso intelectual, do progresso espiritual. Ele tem que vir aos poucos, é o que a gente chama de gotas homeopáticas. Isso vai acontecendo gradualmente. A semeadura das verdades. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação
não germina. Então, essa semente não consegue germinar se não for a época correta. A pedagogia de Jesus. Para cada situação, Jesus tinha um método para ensinar. Ele, que era o pedagogo por excelência, ele utilizava as parábolas, que eram pequenas histórias. Ele usava os sermões, que eram discursos para a multidão, ou então para grupos maiores. E usava também das conversas, que eram entrevistas com perguntas e respostas. Essas aconteciam nos lares que ele frequentava várias vezes. Ele esteve nas casas dos apóstolos, dos discípulos e demais casas. E ali ele tecia comentários e ficava à disposição para perguntas, onde ele respondia com muita paciência, com muito bom gosto. Todo cristão tem uma paixão especial pelas parábolas contadas por Jesus. Todo cristão conhece pelo menos uma delas. Elas são riquíssimas de sabedoria, de conselhos e de revelações a respeito de Deus e de seu reino de amor e justiça. As parábolas de Jesus são, portanto, narrativas breves, historietas, dotadas de um conteúdo alegórico, fantasia, né? Utilizadas nas pregações e sermões de Jesus, com a finalidade de transmitirem ensinamento. É o que já dissemos anteriormente, que o povo apreciava muito as parábolas. E as retinha era um conhecimento que ficava. Que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhes conservava impenetrável? Nem sempre era impenetrável, mas para a maioria, sim. Eles apreciavam, ficavam encantados com as parábolas, com as histórias, mas o sentido real, muitos ainda não estavam em condições, né, de apreender. E nota-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Ele fez da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Então, ali, ele ressaltava, né? Naquela prédica, ele ressaltava a caridade, o amor ao próximo, a humildade. Além dele contar histórias, através das parábolas, ele, então, ensinava que a condição básica da salvação eram as virtudes, né? E ele explorava muito as virtudes. Quando o significado de um ensinamento transcende, vai além dos limites da nossa compreensão, ele nos confunde ou passa despercebido a nossa razão, não nos trazendo, assim, nenhum proveito. Já falamos anteriormente, né, que quando o conhecimento vai além da nossa compreensão, ele simplesmente passa, né? Não fica nada ou quase nada, né? E isso não tem proveito para a nossa vida. É preciso que entendamos, que compreendamos o significado do ensinamento que nos foi proporcionado. É preciso que haja entendimento e compreensão. A doutrina espírita hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, de qualquer maneira. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem as suas instruções. Cada coisa
têm de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, tudo a seu tempo e a sua hora. Então, a doutrina, vem nos trazer a luz do conhecimento, principalmente aqueles pontos mais obscuros que não puderam ser ofertados naquela época de Jesus, devido à imaturidade da humanidade naquela época. Então, a doutrina veio trazer essa luz, mas com prudência, com moderação. Os espíritos não fazem nada de qualquer maneira, irresponsavelmente. Então, eles também, coadjuvantes de Jesus, vêm auxiliá-lo nessa tarefa de esclarecer a humanidade. E há sempre um momento em que a lei de progresso nos impele a buscar esses conhecimentos. A lei de progresso, ela é inexorável, ela é implacável. Ela chega para todos, para a humanidade inteira. Então, ela que nos alerta, que nos impele a buscar novos conhecimentos, nos impele a aprender cada vez mais. E a lei do progresso é inevitável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Então, o homem tem que procurar a sua maturidade, a procurar aprender, procurar evoluir, progredir cada vez mais. Para isso, fomos criados. E assim, queridos irmãos, nós terminamos aqui mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, focalizando o capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Tenham todos uma boa noite e fiquem todos com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas.
Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.